Olá, eu sou o Daniel Pocai e estou construindo um motorhome artesanal, solo. Já tem alguns vídeos aí no canal sobre algumas coisas que parecem ser impossível fazer sozinho, mas já fiz. Por exemplo, fechamento das laterais, colocar janela, até nem usar as ferramentas que os outros usam. Por exemplo, eu não tenho aquele grampo sargento para prender as janelas. Eu coloquei com uma cinta de prender moto em cima da caminhonete, né? Foi a ferramenta que eu tinha. É igual tem um outro vídeo aí que eu estou desmontando a minha máquina de lavar roupa, até que eu comento no vídeo lá, a prioridade não é trocar a máquina, então a prioridade hoje é a CM, vedação, EPU, é a construção do motorhome. Mas é a minha prioridade. Por isso que eu estou fazendo esse motorhome sozinho. Uma construção solo. Porque o sonho é meu. Quantas pessoas você precisa para construir teu sonho? Você precisa dos outros? De repente o sonho não é teu. O sonho é dos outros. Sei lá. Claro, se você tem uma família que se envolve toda naquele sonho, que todo mundo vai usufruir daquilo, eu acredito que aí o sonho é de todos. Mas o meu sonho é me tornar nômade. Tá? Eu tenho uma autossuficiência. Claro que tem coisas que ainda não tem como ser tão autossuficiente. Mas eu me aperfeiçoei na cozinha, cuidar de uma casa, limpar uma roupa, lavar uma roupa, sabe? Até o ponto de consertar a máquina de lavar roupa, então. E essas coisas. E a vida foi me ensinando, sabe? O grande arquiteto aí foi arquitetando as coisas e me colocou em vários lugares. Depois da minha separação, eu fui a vários lugares, morei em vários lugares, aprendi várias coisas, convivi com várias pessoas. Meus valores nunca mudaram, por mais que eu tenha convivido com várias pessoas, em vários ambientes, porque às vezes a gente não escolhe onde vai parar. Tem coisas que. Mas meus valores nunca mudaram. E aí, eu fui sempre absorvendo essas coisas. Por exemplo, ninguém nunca me ensinou a soldar. E eu sei soldar. Tá? É igual, hoje eu estava desbastando uma peça de MDF. Como está chovendo, não tem como trabalhar, tem umas coisas externas para fazer nesse carro, não tem como fazer. Então eu peguei um móvel em casa ali e eu precisava dar um acabamento lá. E eu fui lá e peguei uma lima e fiz o desbaste. Mas esse desbaste eu aprendi quando eu era criança. Os vizinhos, meus vizinhos lá, onde eu morava quando era criança, tinha uma marcenaria. E eu ia lá. Eu era amigo do filho do dono, de um dos donos. A gente brincava, a gente se criou ali. Eu tive uma infância que não sei se as crianças de hoje têm. Eu brinquei na rua, eu joguei bola, eu andei de carrinho de rolamento, o rolimã, né? Eu construí os carrinhos de rolamento. Pipa, nós chamávamos de pandorga, não sei se também se isso está certo, eu vou pesquisar. E eu brincava na rua, sim, claro, depois da escola, depois de ter feito as tarefas, e outra, a minha mãe cobrava de nós que eu tinha que limpar, no tempo daquele negócio de lustrar o soalho, a casa era dividida, metade minha e metade da minha irmã. Ou então um lavava a louça, outro enxugava a louça, a gente sempre, e depois podia brincar. Então, nós moramos
a cidade, ainda moro nela. Eu saí, fui a outra cidade, mas voltei. Eu voltei aqui. Acho que tem alguma coisa ainda para finalizar aqui. Ainda não consegui descobrir o que. Talvez seja um motorhome. Depois que ele finalizar, daí. É, então, essas coisas foram. Eu acho assim: é impossível você passar por um lugar e não absorver as coisas. Você entrar dentro de uma marcenaria e não observar e não ver lá o cara cortando, ou lixando, ou limando, e você não absorver aquilo, então, não sei. Bom, isso é de cada um, né? Então, essas coisas eu nunca esqueci. Essas coisas estão ali. Eu tenho essas informações. E com o tempo foi passando. Mesmo o fato é dentro de uma oficina mecânica. Você não tem. Tem coisas que você olhou, você aprendeu. Né? Você pegou, aquilo tá gravado. Então, eu sou assim, tem muitas coisas, muita informação. Tenho muita coisa que isso, às vezes eu me pego fazendo certos serviços que eu me questiono, mas onde que eu aprendi isso? Mas claro, meu avô era carroceiro. O meu avô fazia as rodas de carroça, sabe? Cara, que coisa, que trabalho. Fazer aquilo de madeira, depois colocar o aro, o círculo, aquele círculo de ferro, no fogo, para ele dilatar e vestir naquela roda de madeira raiada. Cara, eu vi isso quando era criança. Claro que hoje eu não vou fazer uma roda de carroça, né? Mas eu sei fazer, eu vi ele fazendo. Tá? Então, essas informações, claro, hoje, a nova tecnologia que tem, hoje eu sofro um pouco essa questão do mundo da internet. Tem muitas coisas que eu nem sei, mas todo dia eu aprendo. E quando eu não sei, eu vou lá e pesquiso, eu vou atrás, eu, eu, eu pergunto, eu corro, sabe? Tem as inteligência artificial estão aí. Ela, a inteligência artificial está aí para isso. Elas foram criadas para isso. Então tem muita coisa, muita. E aí vai indo, vai fluindo. Mas eu acho que o assunto distorceu um pouco. E quando comecei esse vídeo, a intenção era mostrar a segunda janela que foi colocada na lateral do ônibus, e aí acabei distorcendo. Mas eu acredito assim que esse vídeo vai ser muito bom, até porque as pessoas que me seguem, que começaram a me seguir, ou talvez caiam nesse canal e tenham a intenção de conhecer, saber quem que é o cara, um pouco do cara que está atrás da câmera, que está atrás das ferramentas, o cara que está dizendo que eu fazer o melhor possível, né? Um pouquinho da história desse cara. Então, assim, é impossível passar por essa existência na Terra e não aprender nada. Sair daqui com menos ou igual que você chegou, com menos é impossível, né? Mas sair daqui com, com igual é impossível, né? Se o cara colocou a gente aqui, é para evoluir. Só tem esse sentido, não tem outro. Então eu acredito assim, o conhecimento que eu venho gravando não é em vão. Às vezes eu me pergunto assim, por que ele me levou a vários lugares? Depois da minha separação, antes mesmo, quando eu era novo, eu fui para o Mato Grosso, eu trabalhei no Mato Grosso, eu já trabalhei numa máquina de garimpo. Quando eu era novo, com 18 anos, mas foi pouco tempo, foi um período assim, foi uma coisa que... Mas até isso, cara, sabe o que é levantar 4 horas da manhã, nadar até na balsa, ligar o motor, para secar, bater água, para secar a boca de serviço, que lá pelas 8 horas estava seco para você voltar a trabalhar, poder começar a trabalhar. Mas isso é uma história para outro vídeo, não quero... Eu só queria colocar aqui um pouquinho da minha vida, um pouco do Daniel, ou do Pocai,
ou do Pocaizinho, como algumas pessoas me chamam ainda, mas, sabe, é esse cara. Esse cara é um cara assim, pense, um cara que quando desenha alguma coisa ele vai e faz. Então, mas isso me faz bem, sabe? Eu, eu escuto pessoas às vezes, com alguns problemas. Cara, eu acho que é só falta do que fazer. Eu acho que a pessoa não conseguiu achar a paixão dela ainda. Não estou falando paixão, pessoa, sentimental, mas algo assim, ela se descobriu, ela descobriu a profissão. Eu acho que, mas, sei lá, acho que cada um com as suas dificuldades, cada um com seus problemas, né? Mas eu sou assim, esse sou eu. Um cara que procura soluções para as coisas, que faz, sabe? Gosto muito, às vezes, do meu sofá também. Vou falar a verdade. Tem dias que eu gosto do meu sofá. Eu gosto do meu sofá, gosto da minha televisão, gosto do meu espaço, gosto. Isso, isso não é solidão, isso é solitude, sabe? É se amar, é amar a minha presença, sabe? É, 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 é fazer um macarrão e fazer com aquele molho que eu gosto, porque sou eu que vou comer. Eu gosto muito de polenta, sabe? É, eu, eu, assim, é uma coisa, polenta com molho, com carne de galinha, é uma coisa da minha criação, talvez lá da minha infância. Então isso é meu. É, às vezes eu adoro cozinhar. Gosto de queimar uma panela, sabe? Não sei fazer nada sofisticado, nada com frutos do mar, essas coisas assim. Mas quem sabe agora, quando o motorhome estiver pronto, dê para encostar lá mais perto do mar e ficar mais próximo e aprender isso, né? Talvez possa até ensinar, ou transmitir as receitas, os novos conhecimentos. E então o meu sonho é esse, terminar essa casinha. Já cheguei a pensar também em fechar aí e fazer o quarto, o banheiro e sair para a estrada também. Mas a princípio, o meu prazo é o próximo inverno. Eu não pretendo passar mais um inverno no sul. Não quero. Já está assim, já estou me programando para isso. Não, o frio ele judia muito. Então é uma coisa assim que quando está muito frio é difícil trabalhar. Quando está aqui muita chuva, não sei. Então eu não quero. Eu quero, posso até voltar aqui e tal, mas não. O meu objetivo é zarpar até o próximo inverno. Então isso vai ter um certo tempo aí ainda para. Acredito que vai dar para deixar a casinha quase que perfeita e vou zarpar. Agradeço vocês que ficaram aí até agora e espero que vocês tenham gostado do documentário, até porque assim vocês acabam me conhecendo um pouco mais. E se vocês gostam desse tema, tipo construção, faça você mesmo, construa você mesmo, ou motorhomer também. Não posso falar de viagem ainda porque as viagens não têm saída, não tem ainda como sair. Mas no futuro, os assuntos, os locais, né? Espero que se vocês gostarem desse assunto, dá um joinha aí, se inscreve no canal e tudo de bom para vocês.